Decretos assinados por Lula nos últimos dias do ano, como o decreto que submete as polícias militares ao governo federal, padronizando sua atuação, causaram revolta e levaram muitos políticos a se manifestarem pelas redes sociais, enfatizando a manobra de publicar os decretos durante o recesso parlamentar. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo de criminosos com armas pesadas e disse: restringir com canetada esses meninos? Nem pensar. Os motivos são óbvios. O senador Magno Malta disse: um decreto covarde e canalha contra os nossos policiais. O que eles estão tentando padronizar são as nossas tragédias, esposas e filhos de policiais sendo transformados em viúvas e órfãos. Meu Deus, que insanidade é essa? Precisamos reagir para derrubar esse absurdo. O senador explicou: o decreto de Lula é padronizar a polícia em todo o país. Não passa de um engessamento da polícia e uma exposição para que tenhamos muitos órfãos e viúvas de policiais no Brasil. Malta acrescentou: nós temos que reagir a essas palhaçadas. Isso é um projeto, isso é um programa, isso é o comunismo. O deputado Pedro Lupion afirmou: atenção, entrei com projeto de decreto legislativo para assustar o decreto 12.341 do governo Lula, que trata sobre o uso da força dos profissionais de segurança pública, um grave ataque ao Pacto Federativo, porque interfere na autonomia dos estados brasileiros. A União não tem competência para determinar como os estados devem gerir recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A medida do PT é inconstitucional e absurda e compromete a adaptação das políticas de segurança às realidades regionais. Para piorar, o decreto impõe procedimentos que podem inviabilizar a atuação das forças de segurança, com exigências burocráticas que podem comprometer a eficiência da ação policial, além de colocar em risco a segurança da população e dos agentes. O decreto de Lula é para jogar para a plateia, sem atentar às reais necessidades e complexidades da atuação dos agentes de segurança pública. Regular o uso da força, sem valorizar a experiência de quem está na linha de frente, é desmerecer quem age para coibir a violência no país. O senador Sérgio Moro apontou: ninguém é a favor da violência policial excessiva, mas causa espanto que as únicas políticas de segurança pública do governo federal de que se tem notícia sejam destinadas a vigiar e controlar a polícia. Para Lula, a polícia é o problema. Contra o crime organizado e a criminalidade violenta, ainda não vi nada. O juiz Marcelo Bretas ironizou: seria também muito bom um decreto presidencial, judicial, legislativo, ditatorial, real, tanto faz, regulamentando o uso da violência pelos criminosos, limites para os desvios de dinheiro público pelos políticos corruptos e assim por diante. Os problemas do mundo real não serão resolvidos apenas com uma canetada. A deputada Adriana Ventura disse: Lula não para de interferir. Mesmo com a Constituição definindo as polícias militar e civil como subordinadas aos estados, na noite de Natal, publicou decreto restringindo o uso da força, ameaça cortar recursos dos estados, ataque frontal à federação que não deve ser tolerado. O senador Jorge Seife Júnior afirmou: o desgoverno da pandidolatria publicou o decreto 12.341, que cria mais insegurança para a vida dos nossos policiais. Enquanto criminosos portam máquinas de guerra, o policial está obrigado a morrer antes de reagir. No retorno parlamentar, derrubaremos. Cristão não tem paz, nem no dia de Natal. O deputado estadual Tomé Abdur disse: espero que o Congresso possa derrubar esse decreto que me parece inconstitucional. Todos os países que venceram o crime reforçaram suas leis e não afrouxaram. No Brasil, ser bandido virou uma profissão que tem proteção, direitos e a certeza da impunidade. Esse é o PT. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se exaltou:
Sabem quem ganhou um presentão de Natal? A bandidagem no país inteiro. Parabéns aos envolvidos. Decreto sem diálogo, publicado na calada da noite, sem amparo legal e numa clara invasão de competência. O deputado Anderson Moraes respondeu: comentário muitíssimo feliz do governador Cláudio Castro. Impressionante como nada é tão ruim que não possa piorar nesse desgoverno federal. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse: o crime organizado celebra hoje o grande presente de Natal recebido do presidente Lula, um decreto que lhes garante mais liberdade de ação e promove o engessamento das forças policiais. É o modelo PT venezuelano que parece querer incendiar o país. O decreto impõe aos estados que, caso não sigam as diretrizes do governo do PT para a segurança pública, perderão acesso aos fundos de segurança e penitenciário. Trata-se de uma chantagem explícita contra os estados que acaba favorecendo a criminalidade. O texto evidencia que a cartilha do governo Lula para a segurança pública foca apenas em crimes de menor potencial ofensivo, como furtos. Mas não estamos na Suécia. A realidade brasileira é marcada por narcotraficantes violentos, equipados com um vasto arsenal, que travam uma verdadeira guerra contra o Estado Democrático de Direito. Enquanto o crime organizado avança como uma metástase sobre todos os setores do país, o governo federal trabalha dia após dia para enfraquecer os mecanismos de defesa da nossa sociedade. Isso vai além da omissão, é conivência. O deputado Carlos Jordi afirmou: desgoverno Lula edita decreto inviabilizando a atuação das polícias contra criminosos. O texto é tão bizarro que determina ao policial que a força deve ser empregada com bom senso, prudência e equilíbrio. Somente burocratas da bandidolatria podem idealizar algo tão repugnante. Presentão de Natal de Lula para os criminosos. Agiremos para derrubar esse absurdo. O deputado Sargento Farrur se exaltou. Em um país dominado por facções criminosas e que caminha passos largos para se transformar em um narco-estado, vem o governo de esquerda e edita um decreto que visa enfraquecer as ações das forças de segurança no combate ao crime. O deputado Bibo Nunes disse: ex-presidiário Lula, em mais um decreto destemperado, quer enfraquecer as forças policiais perante criminosos. Tudo certo no mundo dele, mas para quem quer uma polícia forte e respeitada, é inaceitável. Está defendendo o eleitorado dele. Não vai adiante, tenha certeza. O deputado Capitão Alberto Neto disse: mais uma prova de amor, entre aspas, do governo Lula aos bandidos e criminosos. Agora com um decreto para regulamentar o uso da força por policiais em todo o país, interferindo diretamente nas ações de segurança pública. Só num governo corrupto como este que a bandidagem é vista como vítima e polícia é vista como ameaça para a sociedade. Não vamos permitir que o PT desmoralize a segurança pública do nosso país. O deputado Sanderson afirmou: o governo Lula tenta criminalizar a atividade policial usando situações isoladas para impor cabresto funcional às forças de segurança Brasil afora. Não vamos aceitar. O deputado estadual Bruno Souza denunciou: golpe de Lula contra o federalismo. O governo PT quer intervir na atuação das polícias militares, diminuindo a autonomia dos estados. 81% do gasto total em segurança é bancado pelos estados, ou seja, pagamos, mas não comandamos? Gente, tudo bem? Vamos falar de segurança pública? O decreto do Lula, na calada da noite com Lewandowski, o decreto é padronizar as polícias, a ação da polícia em todo o país. Vamos escutar esse vídeo aí, a notícia dada pelo Jornal Nacional. E é padronizar a polícia em todo o país. Não passa de um engessamento da polícia e uma exposição para que tenhamos muitos órfãos e viúvas
de policiais no Brasil. Em suma, euforia para a criminalidade. Escuta, entender essa insanidade. O policial não pode agir, se for agir, tem que ser bem mansinho, devagarinho, contra um indivíduo cometendo crime ou que cometeu crime e esteja em procura. E se ele estiver em fuga, a polícia não pode atirar, tem que deixar ele embora. Nós temos que reagir a essas palhaçadas. E na verdade isso é muito sério, isso é um projeto, isso é um programa. Isso é o comunismo. Como que o policial vai poder ficar vivo? A pergunta. Bom, ele tem que tirar um uniforme para ele ficar vivo, para ele se defender. Mas se ele for se defender sem o uniforme, certamente ele será preso como criminoso, porque reagiu a um criminoso que estava assaltando, estuprando ou matando. Gente, nós não podemos nos calar, principalmente nós os parlamentares, as pessoas públicas que o povo escolheu. Nós temos que reagir a esse tipo de canalice em defesa da polícia, em defesa da sua família, em defesa do cidadão. Um decreto Lula, decreto canalha, você e Lewandowski. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Você já percebeu que aquele sentimento de segurança que a gente voltou a sentir em 2018 e 2019 agora já está se dissipando? Claramente a gente percebe, sem sombra de dúvidas, um aumento da criminalidade no Brasil. Mas o que se espera que aconteceria quando se coloca na presidência um criminoso? E foi o que aconteceu no Brasil. Colocaram na presidência o maior e mais perverso criminoso que o Brasil já viu, Luiz Inácio Lula da Silva. As consequências seriam óbvias, né? Uma facção criminosa que se apodera da máquina estatal da presidência do país vai fazer de tudo para proteger os seus amigos. Quer manter a saidinha, solta tudo que é tipo de criminoso, corrupto, estuprador, assassino. O STF ajudando essa facção criminosa ainda, prendendo pessoas inocentes, soltando os corruptos e assassinos. É impressionante como que bandido não fica preso mais no Brasil. Só que agora eles querem fazer uma nova forma de atuação da segurança pública, onde o bandido nem sequer chega a ser preso. Eu vou te explicar. Recentemente, o Brasil ficou chocado quando o governo, junto com Lewandowski, chamou todos os governadores para fazer uma reunião. E nessa reunião eles queriam apresentar uma espécie de SUS da segurança pública. Basicamente, toda a segurança pública do Brasil ficaria debaixo do comando do presidente, sim, do criminoso. A centralização total de todas as forças armadas do Brasil debaixo do Lula. Claramente os governadores rejeitaram essa proposta e eles perceberam que essa PEC jamais seria aprovada no Congresso. Mas para o Lula isso não importa. A democracia do Lula, os representantes eleitos parlamentares não deveriam ter importância nenhuma. E o que ele decidiu fazer? Um decreto. Um decreto, uma portaria, basicamente determinando como que a polícia usará as suas armas. Basicamente, não vai poder usar as suas armas. Aí sai essa matéria aqui, ó. Lula restringe o uso de armas por policiais em decreto. Lula está criando regras agora e procedimentos junto com Lewandowski,
onde usar a arma, um policial usa a arma somente em último recurso. E tem mais, tem uma coisa aqui que eu achei completamente absurda, que é isso aqui, ó. Uma das diretrizes a serem seguidas é que os profissionais de segurança pública não podem agir de forma discriminatória em relação à cor da pele, identidade de gênero e orientação sexual. O que identidade de gênero tem a ver com um policial abordar algum criminoso na rua? Segundo, isso aqui, ó, relação à cor da pele vai fazer com que a polícia evite abordar pessoas negras ou pardas nas ruas, porque elas poderão alegar racismo e esse policial perdeu o seu sustento e da sua família. Então o Lula está criando mais uma vez uma atmosfera, um ambiente para o crime prosperar. É como se ele estivesse ajudando, obviamente, os seus eleitores. E atirar depois de ser alvejado, ou seja, o policial teria que esperar o bandido atirar contra ele e só depois ele poderia puxar sua arma para atirar, e teria que ser de acordo com a intensidade do ataque, ou seja, se o bandido deu 3 tiros, o policial só poderia dar 3 tiros. É impressionante, nós temos policiais, pais, mães de família perdendo suas vidas todos os dias lutando contra o crime. Aí chega o criminoso que está na presidência e quer colocar grilhões nessas pessoas, impedi-los de se protegerem e nos protegerem, porque o policial, quando está na rua, ele está lá para nos proteger também. É tão surreal isso daqui. Obviamente, nós já estamos apresentando um PDL, que é um projeto de decreto legislativo para assustar, já está preparado, para assustar esse absurdo do Lewandowski. Só que para que isso seja apresentado, primeiro o Lewandowski tem que apresentar o dele. Mas o objetivo do governo PT é impedir a polícia de trabalhar. Por que um governo trabalharia com tanto afinco para impedir a polícia de exercer a sua principal função, que é prender bandido e proteger a população? O PT quer o caos no Brasil. E a gente está vendo, a criminalidade está subindo, ele está retirando dos governadores as suas prerrogativas, né? É a prerrogativa do governador cuidar da segurança dos seus estados. Ele está retirando essa prerrogativa e centralizando tudo na mão do Lula. Gente, olha a loucura que a gente chegou. O maior criminoso, o maior corrupto, o chefe do maior esquema de corrupção que o mundo já viu, quer ter total e absoluto controle da polícia, das polícias brasileiras, das polícias militares. Um cara que a vida inteira odiou a polícia, uma ideologia que odeia a polícia, agora quer controlar como que a polícia pode usar arma de fogo. Você pode ter certeza, a explosão da criminalidade vai ser algo, vão fazer filmes sobre o que está acontecendo. O Brasil está virando o El Salvador antes do Bukele. El Salvador era o país mais perigoso do mundo, com maior taxa de homicídio. A taxa de homicídio no Brasil voltou a subir, chegou a ficar abaixo dos 20 por 100 mil habitantes, já está em 22. O que mais é preciso para o povo acordar e nunca mais votar na esquerda? Assim, eu não consigo entender que nível de imbecilidade a pessoa precisa estar para acreditar nisso ainda. Um abraço.